Na última tarde antes do seu desaparecimento, Nicholas e Elizabeth Newell aproveitavam o dia sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Tudo começou depois de uma das piores tempestades da história da ilha de Jersey, um paraíso fiscal conhecido por atrair milionários, banqueiros e algumas das maiores fortunas da Europa. Quando os ventos finalmente se acalmaram, um amigo do casal decidiu verificar se eles estavam bem. A cena que encontrou foi estranha desde o começo. Correspondências acumulavam-se na entrada. Os carros continuavam estacionados. A casa estava destrancada. O aquecimento central estava ligado no máximo, transformando o interior em uma sauna sufocante. Mas não havia sinal dos proprietários. O casal milionário havia desaparecido sem deixar vestígios. Durante as buscas, segredos que deveriam permanecer enterrados começaram a vir à tona, revelando algo perturbador que alguém tentou esconder naquela ilha aparentemente paradisíaca. Embora pertença à coroa britânica, Jersey estava geograficamente mais próxima da França do que da Inglaterra. Suas paisagens eram compostas por campos verdes ondulados, pequenas estradas rurais, praias espetaculares e falésias voltadas para o Canal da Mancha. Mas a verdadeira fama da ilha não vinha da beleza natural. Vinha do dinheiro, muito dinheiro. Jersey era considerada um dos maiores paraísos fiscais do planeta. Enquanto muitos pensavam nas Ilhas Cayman ou nas Bahamas quando o assunto era proteção patrimonial, especialistas financeiros sabiam que Jersey ocupava uma posição ainda mais privilegiada. Bilhões de dólares passavam pela ilha todos os anos. Era um refúgio para heranças familiares, fundos de investimento e patrimônios construídos ao longo de gerações. Nicholas vinha de uma tradicional família escocesa ligada à indústria naval, e Elizabeth havia herdado dinheiro da família, que pertencia a gerações de agricultores bem-sucedidos. Eles se conheceram enquanto estudavam na prestigiada University of St. Andrews, uma das instituições acadêmicas mais respeitadas do Reino Unido. Décadas mais tarde, a universidade se tornaria mundialmente famosa por ser o local onde o príncipe William conheceria Kate Middleton. À primeira vista, a família Newell parecia ter tudo. Durante anos navegaram pelos mares, viajaram pelo Caribe e aproveitaram uma vida que muitos apenas sonhavam ter. Tiveram 2 filhos, Roderick e Mark. Em 1967, a família se estabeleceu definitivamente em Jersey. Ali construíram a vida dos sonhos, em uma propriedade chamada Crow's Nest. A mansão, voltada para o Oceano Atlântico, possuía vistas espetaculares e ocupava uma das áreas mais valorizadas da ilha. Era exatamente o tipo de residência que se esperaria de uma família milionária. Os anos passaram, os filhos cresceram e seguiram caminhos bem distintos. Mark entrou no mercado financeiro e tornou-se operador de títulos em Londres. Apesar de não possuir um currículo acadêmico brilhante, mostrou enorme talento para o mercado financeiro. Era discreto e reservado, extremamente inteligente. Colegas o descreviam como alguém quase obsessivamente dedicado ao trabalho. Passava horas no escritório, chegava cedo, saía tarde, vivia sozinho. Roderick era o oposto. Escolheu a carreira militar e ingressou na prestigiosa Academia de Sandhurst. Mais tarde, tornou-se oficial do famoso regimento Royal Green Jackets. Bonito, carismático e popular entre as mulheres, possuía uma personalidade muito mais impulsiva do que o irmão. Durante o treinamento militar, aprendeu técnicas de combate, vigilância, interrogatório e sobrevivência. Em outubro de 1987, os dois retornaram à ilha para celebrar o aniversário de 48 anos da mãe. A ocasião foi especial. A família reuniu-se em um dos melhores restaurantes de Jersey. Houve lagostas, sobremesas elaboradas, champanhe. Uma noite aparentemente perfeita, talvez até perfeita demais, porque ninguém naquela mesa sabia que seria a última vez que os 4 estariam juntos. Poucos dias depois da comemoração, Jersey foi atingida por uma tempestade histórica. Os ventos devastaram a ilha. Árvores foram arrancadas, linhas telefônicas caíram, estradas ficaram bloqueadas. A
comunicação tornou-se extremamente difícil. Durante alguns dias, o caos provocado pelo furacão pareceu explicar qualquer ausência. Porém, não demorou para as preocupações começarem. Nicholas e Elizabeth deixaram de comparecer a compromissos importantes. Não apareceram em consultas médicas, não atenderam telefonemas, não deram notícias a ninguém. E isso era incomum. Os rumores começaram a circular. Talvez o casal tivesse sido levado pelo mar durante a tempestade. Talvez tivesse caído das falésias. Talvez estivesse preso em algum dos antigos bunkers militares espalhados pela ilha desde a Segunda Guerra Mundial. Buscas foram realizadas. Nada foi encontrado. Nenhum sinal, nenhuma pista, nenhum corpo. Enquanto investigavam o desaparecimento do casal, os policiais fizeram uma descoberta surpreendente. Nicholas e Elizabeth não estavam apenas desaparecidos, sua fortuna também estava sumindo. Durante o ano anterior, uma série de investimentos mal-sucedidos havia reduzido significativamente o patrimônio da família. A situação financeira havia se deteriorado a ponto de o casal tomar uma decisão impensável: vender Crow's Nest, a mansão que simbolizava décadas de prosperidade. Depois da venda, mudaram-se para um pequeno bangalô. A diferença entre as duas propriedades era chocante. De um lado, uma mansão espetacular com vista para o oceano. Do outro, uma casa simples, desgastada e sem qualquer glamour. Para muitas pessoas da ilha, a mudança foi humilhante. Os investigadores começaram a considerar uma nova hipótese. E se Nicholas e Elizabeth não estivessem mortos? E se simplesmente tivessem decidido desaparecer? Talvez estivessem tentando escapar dos problemas financeiros. Talvez tivessem embarcado em seu iate e começado uma nova vida em outro lugar. Talvez tudo não passasse de um elaborado golpe de seguro. A teoria parecia plausível. Seus filhos, no entanto, rejeitaram a ideia imediatamente. Segundo Roderick e Mark, não existia absolutamente nenhuma razão para que seus pais desaparecessem sem deixar qualquer mensagem, sem avisar amigos ou familiares, sem avisar os próprios filhos. Sem respostas, a polícia de Jersey decidiu solicitar ajuda da Scotland Yard. Investigadores especializados chegaram à ilha e iniciaram uma análise minuciosa do bangalô. Foi então que encontraram algo perturbador. Pequenas manchas escuras próximas à lareira, quase invisíveis a olho nu. À primeira vista pareciam insignificantes, mas não eram. Quando removeram os tapetes, descobriram que aquelas manchas continuavam presentes por baixo deles. Eram manchas de sangue. À medida que a perícia avançava, novas manchas apareciam em diferentes cômodos. O sangue havia penetrado entre as tábuas do piso de madeira e alcançado as camadas inferiores da construção. Na sala, os exames identificaram material biológico de Nicholas e no quarto, material de Elizabeth. A conclusão foi chocante. Aquela não era mais uma investigação sobre desaparecimento. Era uma investigação de duplo homicídio. Algum tipo de violência extrema havia ocorrido dentro daquela casa e os corpos haviam desaparecido. Pouco depois, um tribunal declarou Nicholas e Elizabeth oficialmente mortos. Com isso, seus 2 filhos herdaram o que restava da fortuna familiar. Após receber a herança, os irmãos seguiram caminhos diferentes. Roderick abandonou o exército e comprou um grande veleiro oceânico chamado Osprey. Partiu para uma longa viagem pelo Atlântico. Passou meses navegando sozinho. Em 1992, chegou ao Brasil, onde iniciou um relacionamento com uma mulher chamada Helena. Os 2 viveram juntos por cerca de 6 meses. Enquanto isso, Mark continuava prosperando no setor financeiro. Dividia seu tempo entre Londres e Paris, viajava de primeira classe, possuía imóveis em diferentes países, levava exatamente a vida confortável que sempre desejou. Enquanto os irmãos tentavam lidar com a tragédia, os investigadores continuavam procurando respostas. Finalmente encontraram uma pista. Em uma área de mata próxima à antiga mansão da família, descobriram vestígios de uma fogueira. Entre as cinzas havia objetos que chamaram a atenção dos peritos: os óculos de Nicholas e a bolsa de Elizabeth. A polícia acreditou que finalmente encontraria os corpos. Escavou toda a área, mas, mais uma vez, não encontrou nada. Sem corpos, sem testemunhas e sem uma explicação plausível para o desaparecimento do casal, a investigação entrou em um período frustrante de estagnação. Ano após ano, o caso permanecia sem solução. Porém,
Enquanto os detetives procuravam evidências físicas, outro tipo de pista começava lentamente a surgir: os segredos da própria família Newall. Quanto mais os investigadores conversavam com amigos, parentes e conhecidos, mais percebiam que a imagem da família perfeita talvez nunca tivesse existido. Elizabeth era conhecida como uma mulher alegre e sociável. Participava ativamente dos clubes locais, adorava encontros sociais, apreciava bebidas e parecia aproveitar intensamente tudo o que a vida oferecia. Mas a dinâmica familiar era mais complexa do que parecia. Seguindo a tradição das famílias britânicas abastadas, o casal havia enviado os filhos para estudar em internatos desde muito cedo, por volta dos 8 anos de idade. Os 2 meninos frequentaram o prestigiado Radley College, próximo a Oxford. A instituição era excelente, as mensalidades altíssimas, mas Roderick e Mark odiavam estar lá. Eles jamais se adaptaram completamente à vida longe de casa. E as férias não melhoraram a situação. Quando o período letivo terminava, eles raramente voltavam para casa. Em vez disso, eram enviados para passar semanas ou meses com parentes. Mesmo no Natal, Nicholas e Elizabeth frequentemente passavam a temporada na Espanha. Compravam os presentes meses antes, deixavam tudo embrulhado e guardado em gavetas. Depois telefonavam para os filhos desejando Feliz Natal. Os presentes estavam lá, mas os pais não. À medida que cresceram, Roderick e Mark passaram a acreditar que haviam sido emocionalmente abandonados durante toda a infância. Sentiam que nunca tiveram uma vida familiar normal. Esse sentimento transformou-se lentamente em ressentimento. Um ressentimento que acabaria produzindo consequências trágicas. Na metade da década de 1980, a relação entre Roderick e os pais já estava profundamente deteriorada. Enquanto Nicholas e Elizabeth continuavam aproveitando uma vida confortável, Roderick enfrentava dificuldades financeiras. Certo verão, voltou a Jersey durante uma licença do exército e procurou a mãe. Precisava de ajuda para pagar despesas acumuladas. Elizabeth recusou. Queria ensinar uma lição ao filho. Queria que ele aprendesse a administrar o próprio dinheiro, assim como Mark fazia. Porém, a reação de Roderick foi inesperada. Consumido pela raiva acumulada durante anos, ele perdeu o controle e agrediu a mãe. Elizabeth acabou perdoando o filho, mas Mark ficou horrorizado quando soube do ocorrido. Já naquela época, admitiria mais tarde, sentia medo do irmão. No início de 1987, quando Mark descobriu que a fortuna dos pais poderia desaparecer completamente por causa do colapso do mercado de seguros de Londres, não imaginava que aquela informação desencadearia uma tragédia. Os pais poderiam perder praticamente tudo. As dívidas futuras consumiriam a maior parte do patrimônio familiar e só seriam extintas quando Nicholas e Elizabeth morressem. Quando Mark contou a notícia ao irmão mais velho, aquilo foi o gatilho definitivo. Durante anos, Roderick havia alimentado ressentimentos contra os pais. Sentia-se rejeitado, negligenciado, acreditava que sua infância havia sido roubada. Agora, estava convencido de que eles também estavam destruindo aquilo que considerava sua herança. E foi naquele momento que tomou uma decisão. Os pais precisavam morrer. Na sexta-feira, 9 de outubro de 1987, Roderick e Mark voltaram inesperadamente para Jersey. O pretexto parecia inocente. Queriam organizar uma comemoração antecipada para o aniversário de 48 anos da mãe. Para todos os efeitos, era apenas uma agradável reunião familiar. Na manhã seguinte, enquanto os pais faziam planos para o jantar de aniversário, Roderick dirigiu uma van vermelha alugada até uma loja de materiais de construção em Saint-Hélier. Lá comprou uma série de itens aparentemente comuns: 2 pás, 2 lonas, lanternas, pilhas, uma picareta, cordas, sacos plásticos resistentes, um serrote, além de um produto para limpeza de estofados. Pagou tudo em dinheiro. Ao sair da loja, possuía tudo aquilo que acreditava ser necessário para matar os pais e desaparecer com os corpos. Era um plano frio, calculado, meticuloso. Mas, ironicamente, os crimes não aconteceriam da forma como ele havia planejado. Naquela mesma tarde, Elizabeth aproveitava o dia sem imaginar o que estava prestes a acontecer.
Enquanto organizava alguns pertences antigos dos filhos para liberar espaço na casa, encontrou uma antiga arma de artes marciais utilizada por Roderick quando era adolescente. Um nunchaku. Ela o guardou em uma caixa junto com outros objetos antigos. Horas depois, aquele objeto se transformaria na arma do crime. Às 21h15, todos seguiram para o restaurante. Foi a última refeição da família reunida. Durante o jantar, foram consumidas 2 garrafas de champanhe e 3 de vinho. Mark permaneceu praticamente sóbrio, bebendo apenas refrigerante e água. Ninguém percebeu que aquelas horas seriam as últimas da vida de Nicholas e Elizabeth. Pouco depois da meia-noite, a família retornou para casa. Mark saiu quase imediatamente e voltou para sua residência. Nicholas e Roderick permaneceram acordados. Abriram uma garrafa do uísque favorito do patriarca e começaram a conversar. Inicialmente, a conversa girou em torno da carreira militar do filho. Mas o álcool começou a remover filtros. Roderick revelou que pretendia deixar o exército. Nicholas ficou indignado. Para ele, o filho já havia desperdiçado oportunidades demais. Não ingressou na universidade. Agora queria abandonar a carreira militar. O pai enxergava aquilo como mais um fracasso. A discussão escalou rapidamente. Anos de ressentimento acumulado vieram à tona. Pela primeira vez na vida, Roderick confrontou abertamente o pai. Acusou-o de abandono, de negligência, de nunca ter sido um pai de verdade. Nicholas ficou furioso. Mandou o filho embora. Roderick recusou-se a sair. O pai o empurrou. Ele caiu, bateu a cabeça. Naquele instante, algo se rompeu. Até então, Roderick ainda carregava consigo o plano cuidadosamente elaborado horas antes. Mas a raiva destruiu qualquer vestígio de racionalidade. O plano desapareceu. Restou apenas violência. Ao levantar-se, seus olhos encontraram o velho nunchaku que a mãe havia separado entre os objetos antigos. Foi a primeira arma que viu, e foi a que escolheu. Roderick avançou contra o pai. Elizabeth assistiu tudo. Quando o marido caiu sem vida no chão da sala, ela compreendeu que seria a próxima. Tentou recuar, tentou escapar, mas não havia para onde correr. Roderick voltou-se contra ela. Elizabeth recuou até o quarto, mas não adiantou. Ela também foi atacada. Nicholas sofreu 8 ferimentos graves. Elizabeth sofreu 7. Marcas da violência ficaram pelos cômodos do bangalô. Tudo aconteceu em poucos minutos. E então o silêncio tomou conta da casa. O plano original havia fracassado. A cena era caótica e Roderick entrou em pânico. Havia apenas uma pessoa para quem poderia ligar: seu irmão. Quando Mark atendeu o telefone no meio da madrugada, ouviu uma frase que mudaria sua vida para sempre. Matei o papai e a mamãe. Depois veio outra: se você não vier me ajudar, vou acabar com minha vida. Naquele momento, Mark enfrentou uma decisão impossível. Poderia ligar para a polícia, denunciar o irmão, ou ajudá-lo. Anos depois, investigadores diriam que talvez tenha sido uma decisão tomada em segundos, mas uma decisão capaz de determinar todo o restante de sua vida. Mark respondeu: estou indo. Ao chegar ao bangalô, encontrou uma cena aterrorizante. Os irmãos iniciaram uma operação de limpeza. Primeiro, envolveram os pais em lonas plásticas. A vedação foi tão cuidadosa que eles permaneceriam surpreendentemente preservados durante anos. Em seguida, carregaram para a van vermelha. Dirigiram até uma área arborizada próxima à antiga mansão da família, Crow's Nest. Antes de enterrar os pais, fizeram uma fogueira. Ali queimaram roupas, objetos pessoais e diversos itens que poderiam ligá-los ao crime. De volta ao bangalô, os irmãos passaram o restante da noite limpando a cena. Antes de partir, aumentaram o aquecimento da casa ao máximo para acelerar a secagem dos carpetes. Na manhã seguinte, deixaram Jersey. Mark voltou para Londres. Roderick retornou ao quartel. Parecia que os irmãos haviam escapado. A investigação em Jersey estava praticamente encerrada. Os corpos jamais haviam sido encontrados. Nenhuma acusação havia sido apresentada. Nenhuma prova definitiva existia. O crime parecia perfeito e provavelmente teria permanecido assim para sempre, se não fosse pela culpa.
Em julho de 1992, quase 5 anos após os assassinatos, Roderick voltou ao Reino Unido para visitar sua tia Nancy Clark, irmã da mãe. Era uma das poucas pessoas da família com quem ainda mantinha contato. Durante um jantar, consumido por anos de remorso, Roderick deixou escapar uma observação estranha. Disse algo que sugeria conhecer exatamente o destino dos pais. Algo que indicava possuir informações que ninguém mais poderia ter. Nancy ficou profundamente perturbada. Pouco depois, Roderick comentou que pretendia visitar Stephen Newall, irmão gêmeo do pai. Assustada, Nancy entrou em contato com a polícia. A notícia chegou rapidamente aos investigadores de Jersey, e eles perceberam que talvez estivessem diante da oportunidade que aguardavam havia anos. O tio de Roderick aceitou colaborar. A polícia montou uma operação de vigilância secreta em um hotel na Escócia. O plano era simples. Stephen encontraria o sobrinho, conversaria normalmente e deixaria que ele falasse. Sem saber, naquele dia, Roderick entrou em um hotel cercado por policiais. Em um quarto próximo, equipes inteiras monitoravam cada palavra. A conversa deixou de ser sobre viagens, barcos e os últimos anos, e passou a girar em torno dos pais. Pouco depois, Roderick revelou o local onde os corpos estavam enterrados. Naquele instante, os investigadores souberam que estavam ouvindo o assassino. Mas havia um problema. A polícia de Jersey não possuía autoridade legal para prendê-lo na Escócia. Decidiram segui-lo. Roderick deixou o hotel pouco depois das 7 da noite. Viaturas descaracterizadas passaram a acompanhá-lo. Mas Roderick havia recebido treinamento militar avançado. Percebeu que estava sendo seguido. Conseguiu despistar os policiais e dirigiu até a costa. Pegou uma balsa para a França, subiu a bordo de seu veleiro. Em poucas horas, navegava em direção às águas internacionais. A investigação local transformou-se em uma caçada internacional. A polícia de Jersey acionou a Interpol. Agências britânicas de inteligência foram informadas. Autoridades de diversos países passaram a procurar o fugitivo. Enquanto isso, Mark permanecia em Paris. Quando os investigadores o procuraram, encontraram um homem extraordinariamente cauteloso. Ele falava pouco, dizia menos ainda, e evitava qualquer comentário sobre o irmão. Semanas depois, finalmente surgiu uma pista. O veleiro de Roderick foi localizado próximo a Gibraltar. A polícia britânica elaborou uma armadilha simples e eficaz. Navios da Marinha Real interceptaram a embarcação sob o pretexto de uma inspeção alfandegária de rotina. Sem suspeitar de nada, Roderick aproximou-se. Transferiu-se para uma pequena embarcação auxiliar e começou a subir a bordo do navio britânico. Enquanto escalava a lateral da embarcação, um policial o observou e disse: "Rapaz, temos uma surpresa para você." Em 6 de agosto de 1992, a fuga havia terminado. Quase ao mesmo tempo, policiais franceses prenderam Mark em seu apartamento em Paris. Durante as buscas, encontraram algo curioso. Guardado entre seus pertences, estava o recibo do último jantar que a família havia compartilhado junto. O jantar de aniversário da mãe. A última refeição de Nicholas e Elizabeth Newall. Durante o voo de retorno para Jersey, os investigadores colocaram diante de Roderick um mapa da ilha. Sem dizer uma palavra, ele pegou uma caneta e marcou um ponto. Aquele simples gesto mudou tudo. Pela primeira vez desde que haviam desaparecido, Nicholas e Elizabeth tinham uma chance real de serem encontrados. Assim que chegaram a Jersey, os policiais levaram Roderick até a área indicada. Finalmente, após quase 5 anos, o casal foi encontrado. Os dois estavam enterrados juntos, envolvidos firmemente em lonas plásticas. Nicholas ainda vestia o paletó usado no jantar de aniversário. Elizabeth permanecia com a camisola que usava naquela noite. As autópsias revelaram a extensão da violência. Roderick admitiu ter matado os pais. Insistiu que tudo aconteceu em um acesso de raiva. Mas muitos investigadores jamais acreditaram completamente naquela versão. Para eles, a compra do kit de assassinato horas antes dos crimes era uma evidência forte demais para ser ignorada. Após o mistério que durou 5 anos, os irmãos finalmente foram julgados.
Roderick foi considerado culpado pelos assassinatos dos pais. Recebeu 2 penas de prisão perpétua. Mark foi condenado por auxiliar na ocultação do crime e por conspirar para encobri-lo. Recebeu 8 anos de prisão. Mas, mesmo após as condenações, algumas perguntas continuaram sem resposta. Durante a autópsia, os peritos encontraram fenobarbital, um poderoso sedativo, no organismo de Nicholas. Ele teria sido drogado antes do ataque ou estava utilizando a substância por conta própria? Outra questão intrigou os investigadores. O patologista concluiu que 6 dos ferimentos encontrados na parte posterior da cabeça de Nicholas dificilmente poderiam ter sido causados por um nunchaku. Segundo ele, os ferimentos eram mais compatíveis com uma picareta. A mesma picareta comprada por Roderick na manhã do crime. E se a picareta realmente foi usada, Mark sabia da existência do plano desde o início? Ou só descobriu tudo depois? Essas perguntas jamais foram respondidas. Apenas os irmãos conhecem a verdade. E até hoje, algumas partes daquela noite continuam enterradas junto com os segredos da família Newall. Este foi o 3º episódio da série Dinastias Fatais. Se você ainda não assistiu o 2º episódio, vou deixar o link aqui em cima nos cards e também na descrição do vídeo. Na próxima semana, vamos voltar para as vésperas do Natal de 1980, quando uma herdeira milionária seria encontrada inconsciente no banheiro frio de sua mansão em Newport, um dos destinos mais exclusivos da elite americana. As janelas estavam abertas apesar do inverno. Um casaco de pele a cobria, e nas horas seguintes, uma pergunta começaria a dividir os círculos sociais mais abastados. Ela havia sofrido um acidente ou alguém tentou matá-la? Te espero domingo, às 16h02,